Bom, pessoal, então nós vamos dar andamento já para a nossa segunda palestra. Tem muitas pessoas ilustres, viu, pessoal, aqui na nossa semana de paliativos. Então, eu tenho a honra de convidar para vir aqui a palestrar a doutora Maria Júlia Paz da Silva. A doutora Maria Júlia, ela é professora titular aposentada da Escola de Enfermagem da USP, com mestrado, doutorado e livre docência na área de comunicação interpessoal, especialista em cuidados paliativos, autora de livros Comunicação Tem Remédio, O Amor é o Caminho, Maneiras de Cuidar, No Caminho, Fragmentos para Ser Melhor, entre outros. Inclusive, a professora Maria Júlia foi bastante tempo aqui do H1, então essa é uma casa para ela também, vou deixar ela falar sobre isso. E o título, né, da palestra será Comunicação entre Equipe Multiprofissional, Estratégias de Aprimoramento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bem. Obrigada, Júlia. Bom dia, gente boa. Bom dia? Não, eu cheguei também, né? Então, deixa eu ver vocês aqui. E eu vim com muito amor. Até fiquei pensando, como eu vou falar sobre isso, né? Afinal de contas, mais do que falar sobre comunicação e convivência entre pares, eu vivi isso aqui. Então, qualquer coisa que eu fale que eu não tenha feito, vocês podem falar, da onde ela tirou isso? E o contrário também é verdadeiro. Tudo que eu possa falar, eu espero que vocês tenham me visto fazer e viver junto de vocês. Então eu falei, nossa, você vê como a vida pode ser bacana, né? Ela pode te dar a oportunidade de você ancorar realmente as coisas e depois continuar falando se a experiência foi adequada, se não foi, o que você aprendeu com tudo isso. E aí, eu lembrei da Cicely Saunders, que vocês sabem quem é nessa altura do campeonato. Num evento desse, com esse tipo de convidado, vocês já sabem, essa turma boa a gente tem que ter por perto, pelo menos em pensamento. E eu sempre fiquei encantada com uma das coisas que ela conseguiu, porque vocês sabem que ela morreu no hospice que ela ajudou a montar, né? Eu acho isso um sucesso, porque é mais do que qualquer coisa, é ela concluir um projeto com um grau de confiança tamanho que ela falou: eu posso morrer aqui, eu confio em vocês. Ó, eu estou falando isso porque eu desejo isso para vocês. Eu desejo que vocês tenham um time que, quando for a hora de vocês morrerem, vocês tenham confiança para falar: eu posso morrer aqui. Não é um sucesso? E só para deixar claro mais uma coisa, ela morreu tomando uísque, porque ela gostava. Não sei se vocês sabem. Então eu já vou deixar claro que eu prefiro o vinho, certo? Porque eu vou me sentir muito bem se forem vocês que cuidarem de mim. Vou me sentir muito bem. Oxalá possa ser aqui com vocês. Então é muito bom falar dessas questões de equipe e das dificuldades, porque eu até fiquei espantada com o dado que o Ricardo colocou, de que a competência a trabalhar em equipe estava sendo avaliada como adequada para 75%, mais de 75%, porque a sensação que eu tenho é que os maiores desafios não são técnicos, tem a ver com essa nossa capacidade de estar com pessoas. Porque, no fundo, o que é técnico, ele exige de nós uma atualização constante, isso é real. Porque as ferramentas se modificam constantemente, felizmente. Então, a gente tem que se manter atualizada e estudar a vida inteira, porque toda questão técnica se atualiza, seja por medicação, seja pela própria técnica em si.
Eu falo para vocês que, imagina, ressuscitação cardiopulmonar, que eu achei, falei, bom, isso vai ser assim a vida inteira. Mudou 4 vezes enquanto eu estava... Ressuscitar não é ressuscitar? Não é. É um jeito diferente. Então, é claro que a técnica sempre vai ser desafiadora também. Mas estar com pessoas me parece, pelo menos para mim, mais desafiador, porque exige de nós a presença. Exige que a gente esteja com pessoas, independente de como a gente está e como o outro está, todo dia. E vocês sabem que até família tem hora que a gente pensa, por que mesmo que eu gosto dessa gracinha? Estou mentindo? Então, a equipe significa que um está quase para sair de férias. E aí você tem que perdoar porque ele está morto de cansaço. E o outro está com alguém doente em casa. E aí é difícil ele estar presente, porque ele está com metade do coração dentro da casa dele. E outra coisa, nós não tivemos as mesmas formações. Nós não tivemos nem as mesmas experiências de vida. E se eu tenho essas diferenças, o que me parece difícil é, no fundo, a questão central é, eu realmente sou capaz de incluir diferenças? Eu sou capaz de lidar com um outro? Eu sou capaz de lidar com formas de ver diferentes, com muitas vezes perspectivas diferentes. Mas tudo isso para falar que eu não acho que o desafio é de hoje, e vou recordar uma questão só para dizer que continua atual. Depois eu vou mostrar algumas coisas que o material sempre fica com vocês e pode ser útil. Enfim, oxalá seja útil. É que quando eu comecei a estudar essas questões de estar junto, alguns de vocês sabem porque essa minha paixão é antiga. Eu entrei em contato com a Margaret Mead, que é uma antropóloga, que em 1929 fez o doutorado em 1929, vocês estão se queixando de fazer especialização, na Universidade de Colômbia, que também é uma boa universidade. E ela foi questionada como antropóloga, porque ela achava que fomos nós, a nossa linhagem hominídea que foi adiante, se nós tínhamos concorrentes, vocês sabem? E ela falou, levanto 2 hipóteses, como pesquisadora, adoro isso na academia, você não pode ter certeza, você tem hipóteses, é uma verdade que é sempre pontual, temporal, circunstancial, e é por isso que a gente pode e deve aceitar questionamentos. Isso na convivência humana é bacana, hein? Isso é bacana. Mas guarda isso e voltamos para Margarete. Ela disse, levanto 2 hipóteses. A primeira é que nós encontramos um fêmur soldado. Um fêmur soldado. Naquela época, vocês se lembram, nós éramos nômades. Então, quem ficasse para trás seria comido, virava comida. Em algum momento, nós entendemos que juntos somos mais fortes, apesar de todas as diferenças. E aí alguém pegou essa pessoa que estava com o fêmur quebrado, levou-a e ela morreu depois, já com o fêmur tendo tido tempo de soldar. Então ela diz, houve um momento na nossa consciência, no desenvolvimento da nossa consciência, em que a gente entendeu que juntos somos mais fortes. Mas espera, porque não é fácil. Se juntos somos mais fortes, vamos imaginar, vou pegar os 2 aqui na frente, que ele falou, bom, vamos ficar juntos, vamos que a gente dá conta desse troço maior que são tantos desafios. Fique tranquilo, também já aconteceu comigo. Vamos imaginar que a gente vai ficar junto, mas a gente vai ter que combinar, então,
como é que nós vamos fazer para ficar junto? Por quê? Porque ele quer vir para cá e ela quer ir para lá. E eu vou contar uma coisa para vocês. Os dois estão certos na perspectiva deles. Por quê? Porque ele quer vir para cá, porque ele sabe que para cá tem uma caverna bem bacana para passar a noite. Então ele está pensando em segurança. E ela quer ir para lá porque ela viu que tem um bando de comida lá. Tem um bando de comida. E que para amanhã é bacana a gente já ter reserva, porque tudo anda. Os dois têm razão, na perspectiva dos dois. E aí? E aí? Sabe por que isso importa? Porque quando a gente entende isso de verdade, eu não saio julgando uma opinião diferente da minha por princípio. Eu fico querendo entender o ponto de vista do outro antes de eu reagir. Eu preciso entender por que ele quer vir para cá. Do mesmo jeito que eu preciso entender por que ela quer ir para lá. Antes de falar, ele é um babaca, ele é um babaca. Pelo amor de Deus, como é que alguém possa pensar? Vocês entendem? E aí nós vamos ter que estabelecer linguagem junto, a gente vai ter que aprender a conversar. E para conversar, eu tenho que estar presente. Eu tenho que querer compreender antes de reagir. Eu tenho que compreender antes de tomar qualquer atitude ou qualquer ação ou fazer qualquer coisa que dificulte depois o nosso acordo de estar junto. Porque uma das imagens que eu usei muitas vezes quando a gente fala desse desafio de estar junto, de trabalhar em equipe, é o da orquestra. Eu acho maravilhoso que uma pessoa seja especialista em Bach, a outra em Beethoven, a outra em Mozart. Mas se a gente não tocar a mesma música, vai ser um inferno ficar junto. Será um inferno ficar junto, por mais que você tenha competência técnica. Então, no fundo, o desafio é o quanto nós somos capazes de ser humanos. Se eu entender como humano uma espécie que pode ser sapiens, que pode inclusive desenvolver sapiência, que pode desenvolver sabedoria. E aí é muito louco, porque tem a ver com que grau de atenção eu coloco no tipo de resultado de vida que eu estou construindo. Isso mostra se você está sendo sapiens. Você é o tipo da pessoa que quando chega num lugar, as pessoas falam, ai que bom, ela veio. Ou você é aquela pessoa que quando chega no plantão, o pessoal fala, ih, ou sou só eu que já ouvi isso? Não tem gente que quando chega você fala, ih, né? Deus nos ajude a todos nós. Isso é sapiência, é assim, o quanto você é capaz de dar frutos, o quanto você é capaz de colher frutos, o quanto você é capaz de, naquele dia que você não está no seu melhor, porque exatamente tem alguém doente, sei lá o quê, você não dormiu bem, dormiu pouco, enfim, alguém fala, perdoa. Isso é hoje. Ela é ótima, ela vale a pena. Você sabe que isso significa ser capaz de estar junto? Você sabe que isso significa você ser capaz de ser o seu melhor? E isso é um desafio para nós que vivemos numa cultura
em que fomos treinados para competir e não para viver junto. Nós não fomos treinados para entender que eu nunca vou ser o outro. Gente, isso é a base. O DNA é único. Eu não, assim, não existe como. Eu nunca serei o outro. Vocês sabem disso, se não é por nada, é porque vocês assistiram algum filme policial que viram que pedacinho de unha de cabelo identifica um, não o outro. Não o outro. Então eu nunca posso ser melhor que o outro. Aí o meu desafio é o quanto eu consigo crescer com esse outro. O quanto esse outro, para mim, se torna uma oportunidade de crescimento, apesar de todas as diferenças. E aí pense em paliativo. Pense em paliativo, no desafio que é aceitar que por mais que a gente ame a vida na Terra, porque vocês sabem, tanto quanto eu, que a Terra é o planeta mais bonito do sistema solar, no mínimo. Então é um grande privilégio você estar na Terra. Já pensou ter nascido em Marte? Nasceu na Terra. Então a gente gosta dessa brincadeira. Mas acaba. Mas acaba. E aí, inevitavelmente, bate em mim, porque eu falo, acaba, e aí existe um grau de tensão, porque todas as vezes que eu me aproximo da terminalidade de alguém, é da minha que eu também me aproximo. E se eu não consigo ter aprendido isso lá no primeiro cachorro que morreu, no primeiro passarinho, no primeiro gato, pode ser que eu comece a ficar apavorada com a idade. E aí eu vou querer esconder meu cabelo branco, né? E aí eu vou querer esconder que eu não consigo mais algumas coisas, né? E aí eu vou querer o quê? Se o final continuará sendo que a matéria, toda ela, é mutável. Não existe matéria que não seja. Portanto, o corpo é finito. Como é que isso bate em mim se o outro, além de tudo, quer ir para lá e o outro para cá? Que porcaria! Entende? Por isso eu acho que comunicação é o mais desafiador dos nossos desafios. E aí, vou passar rapidamente. O Carlos tem que falar quando eu terminar o tempo. Não, então eu vou correr. Mas vou deixar registrado, não fui eu que atrasei. Tá certo? Não, né? Assim, senão vão roubar 1 minuto de mim, também não quero. Falei para as meninas. Eu coloquei essa foto já para falar que o desafio maior é ouvir do que falar. Porque ouvir sempre vai passar pela nossa capacidade de buscar compreensão antes da gente ouvir pensando o que eu vou falar quando o outro acabar de falar. Que é para isso que a gente foi treinada. Né? Se alguém olha, eu vi em sala de aula muitas vezes, é muito bonitinho. Quando você faz uma pergunta em sala de aula, e é uma pergunta eventualmente desafiadora, sabe o que as pessoas fazem? Vocês sabem, porque com certeza todos vocês já fizeram. Desvia o olhar e faz de conta que nunca viu aquela pessoa, procura alguma coisa na bolsa, né? Isso caiu no chão. Vai que pergunte para mim, né? Isso. Então, ouvir é muito mais desafiador. Porque significa que eu eventualmente até tenha que dizer, não entendi, sem me sentir burra. Só dizer, não entendi. Eu não entendi. Pode não entender. Olha que delícia. Por quê? Porque a perspectiva é do outro. Se você sair do púlpito e virar humano, você sabe perguntar. Você pode falar, não entendi.
Então, é muito mais difícil do que falar. Por isso que o Rubem Alves, vocês também sabem, tem aquela crônica sensacional chamada Escutatória. Lembra disso? Todo mundo conhece essa crônica. Não é maravilhosa? Tem alguém que não conhece? Gente, quem não conhece tem que correr atrás, porque senão não entra no céu. Vocês entendem? É grave. Porque ele diz, rapidamente, óbvio, que ele tinha pensado em fazer um curso de oratória, porque todo mundo quer aprender a falar, mas que ele achou que ninguém não ia ter aluno, porque todo mundo quer aprender a falar. Ele tinha pensado em fazer um de escutatória, porque ele queria ensinar as pessoas a ouvirem, mas ele falou, não, todo mundo quer aprender a falar, não vou ter aluno. E aí ele desenvolve esse raciocínio de uma forma poética, porque o que seríamos de nós sem poesia? Mas, enfim, só para lembrar que por mais que eu tenha avanços da tecnologia, por mais que a gente possa imaginar que vai morrer se não tiver com o celular na mão ou no bolso, né? Assim, que eu vou parar de respirar porque eu esqueci o celular em casa, portanto eu não posso ir adiante, seja lá para onde for, porque o que será da minha vida sem ele? Eu digo para vocês que até hoje o desafio é você estar presente. Porque onde quer que você esteja, o olhar ainda é fundamental. Eu já falei para alguns de vocês, e continua sendo verdadeiro, que crianças que nascem cegas se voltam na direção do que tem interesse. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Crianças que nascem cegas se voltam na direção do que tem interesse. Portanto, se eu quero demonstrar interesse, eu preciso me voltar na direção das pessoas. Eu não posso fazer coisas como. Vou sair do microfone para demonstrar. Vou repetir. Eu estou aqui com essa turma boa. Aquelas duas estão se aproximando. Eu estou falando isso porque vocês vão reparar no HU, porque não é para ter isso aqui. Não é para ter isso onde vocês estiverem. Nós estamos numa conversa legal, até sentamos para almoçar, não é isso? E aquelas duas estão chegando, mas a gente sabe que elas são do outro time, não é isso? Então a gente dá aquela viradinha básica para deixar claro que não tem espaço para elas aqui. Estou mentindo? Estou mentindo? Porque se eu gosto, se eu entendo que elas são time, eu não preciso parar de falar. Porque pode ser que eu esteja no meio de um raciocínio, mas eu digo, vocês são bem-vindas, eu me abro. A gente usa essa expressão, ele se abriu para. Então eu não posso fazer de conta que as pessoas não existem. Eu preciso me voltar para elas. Num time tem que caber todas as pessoas. Num time tem que caber todo mundo. Eu estou falando porque quando eu cheguei aqui, a coisa mais bonitinha do mundo é que tinham duas pessoas do audiovisual, duas, que imediatamente abriram um sorriso para mim, que imediatamente disseram: bem-vinda, professora. Isso é time. Vocês viram que na apresentação do Ricardo, o Jura tomou cuidado para mudar, para ampliar a tela? Vocês viram que, como ficou escuro, ele teve o cuidado de apagar essa luz para poder ver se ficava mais claro o gráfico? Vocês viram? Tem que ver. Tem que ver, porque isso é time. Não importa a tecnologia, o desafio é você estar aqui.
É para estar aqui. Porque depois pode ser que a gente não esteja. E muitas vezes, como a gente só tem 5.000 coisas para fazer por dia, não é assim? Eu fico louca de vontade, às vezes, de conversar com alguém, mas não dá tempo. Então, por isso que faz toda a diferença você falar: "Cara, desculpa, eu tenho 30 segundos, mas como você está hoje?". Pronto, pronto, não é assim? Isso significa que a gente, bom, já que eu peguei o sem fio, juro, eu vou continuar nele, hein, que o nosso desafio é: você está presente, você está aqui? Seja lá onde você, com quem você estiver, você está presente? Porque você não é transparente, você não é invisível. Ô, Júlia, não está, é? Foi? Agora foi, tá. E outra coisa também, só para vocês saberem, a maior parte das pessoas ainda continua achando que ela é mandada embora por questões técnicas. A maioria das pessoas, quando você mexe com recursos humanos, você procura. As pessoas acham que elas são mandadas embora porque não sabia lidar com alguma questão técnica. E não é. E não é. A maior parte das pessoas não fica nos lugares porque elas não sabem ficar. Elas, você já viram pessoa que ela vive no lugar e ela fala mal do lugar? É como se ela falasse mal de si. Porque eu não posso usar um crachá e falar mal desse lugar. Eu sou capaz de me matar para esfolar para a gente se melhorar. E fazer críticas entre nós, dizendo: eu sei como a gente talvez possa melhorar algumas coisas. Isso sim, porque não vou me negar a dar a parte que me cabe na reflexão. Porém, como é que eu vou falar mal de um lugar que me alimenta? Nós estamos loucos? Nós estamos loucos. Sabe quem pode falar mal da área da saúde? Quem faz alguma coisa para melhorá-la. E sabe onde nós vamos falar mal da área da saúde? Com pessoas que possam resolver essas questões. Jamais na mídia. Jamais na mídia. Nós estamos loucos. Porque a atitude é isso, é eu ser capaz de honrar o lugar que eu estou. E as pessoas são mandadas embora porque elas postam na mídia falando mal do lugar que elas estão. Vocês entendem? Ah, eu sinto muito que saiu escuro, juro que eu não vou mais usar isso. De qualquer forma, o que eu ia dizer, né, o que eu quero dizer é que conscientemente ou inconscientemente, porque vocês sabem que todos nós temos muita das coisas no inconsciente ou no subconsciente, é exatamente a capacidade que eu tenho de alinhar o que eu faço com o que eu penso que me coloca num lugar de bem-estar ou de mal-estar. Porque nós é que sabemos se somos coerentes ou não. Nós é que sabemos se somos coerentes com os nossos valores, com o que a gente acredita, com o que a gente quer. Nós é que temos que responder a pergunta: quando eu morrer, como é que eu quero ser lembrada? Quando você morrer, vão falar o que de você? Isso, quem sabe, é você, pelo valor que você tenha. E fala: se eu preservo, é isso que eu vou alimentar. Então, existe uma coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Esse quadro, nossa senhora, vocês conhecem, eu espero, meio de cor, mas ele continua sendo verdadeiro. Ele continua sendo verdadeiro quando a gente fala: olha, as palavras que eu uso diz quem eu sou. Porque você conhece pessoas que a cada 10 palavras que usa, 7 são desgraça. Não é isso? Bom dia, a pessoa fala: ai, o trânsito estava horrível. Aí você fala: que bom que você conseguiu chegar no horário. Ih, mas você não sabe onde é que eu tive que parar. E aí vocês entendem o que a pessoa está
provocando na equipe. Vai lá, lava a mão, né, toma um gole d'água e fala, né: "Vamos lá, cheguei cara, vamos que agora eu cheguei, chega". Isso é o psicossocial. É que fala assim: qual é o tipo de palavra que as pessoas te reconhecem? Eu vou contar uma coisa para vocês, porque eu tenho, felizmente, uma pessoa que me ajuda há muitos anos em casa também. E é inevitável que as pessoas aprendam a usar as expressões que você usa, né, ainda mais de forma descontraída. E essa pessoa que é muito querida, ela usa uma expressão que quando chega e que eu escuto, eu às vezes eu tão cansada que eu realmente nem quero falar nada, mas eu uso uma expressão, eu falo: "Assim caminha a humanidade", porque eu acho mesmo que é assim que caminha a humanidade. Eu escuto ela falar isso, é uma pessoa tão querida que fala isso em casa agora. Eu fico quieta, ela fala: "Assim caminha a humanidade, né, professora?" Eu falo: é assim". Eu vejo ela repetindo isso e eu tenho certeza que fui eu. Então, assim, que expressões você usa que as pessoas se identificam e falam: "Ah, isso é a cara, isso é a cara", tem a carinha, né. É você. Como você quer? Que tipo de linguagem você usa? O que se falar? Vamos deixar que isso aqui é ela, deixa ela vai saber falar sobre essa brincadeira, entende, assim, como te identificam? Isso é construção ou é um desafio? E o dia a dia é a nossa postura. É quem você é mesmo, na sua expressão facial, é quem você é na maneira como você se aproxima, é que valor você dá para quem trabalha meio distante de você, mas que você sabe que é teu time. Não é isso? Quantas vezes tenho o maior orgulho de ter subido nas unidades e dado abraços nas pessoas e falado: "Oi, gostosura, que são meu time". E quantas vezes, mesmo que você esteja, sabe, com o big chef, com aquele que você fala: "Umbá", né, super poltrona, as pessoas não são invisíveis, você as cumprimenta do mesmo jeito. Elas continuam sendo teu time, independente de quem estiver do teu lado. Isso é o não verbal. Quem você é quando ninguém está te olhando. Quem você é quando ninguém está te olhando, mas você está se olhando. Eu acho que eu já contei para vocês, é uma história que eu gosto tanto, de um mestre que, enfim, que ele vivia num mosteiro, um mosteiro que era muito velho, muito antigo, e os discípulos reclamavam de falta de recurso. Parece a área da saúde, sabe? E aí, eles falaram: "Vamos falar com o mestre, vamos falar com o mestre". Chegou, falta de recurso, e aí o mestre na dele falou: "Saiam pelas vilas, saiam pelas aldeias e peguem o que precisam". Eles olharam meio olho arregalado, mas só tem um detalhe: ninguém pode estar olhando. E foi meditar. Quando ele saiu da meditação, tinha lá um discípulo varrendo o pátio. Aí ele falou para o discípulo: "Você não foi pegar o que você queria?" Ele falou: "Ah, eu ouvi o que o senhor falou. O senhor falou: não pode ter ninguém olhando. Eu estou olhando. Eu estou olhando. Eu estou me vendo. Eu estou me vendo". Vocês entendem o grau de segurança que isso dá para uma equipe? Quando a equipe sabe que você existe, que a equipe sabe que pode contar com você, que ela imagina qual é o tom de voz que você vai usar. Quando ela imagina qual é o tipo de toque que você vai fazer quando se aproximar dela, qual é o tipo de cuidado que você vai ter na aproximação, qual é o tipo de atenção que ela vai dar na distância que você mantém dos outros?
Ou você é dessas que quando entra num elevador, não cumprimenta quem está dentro. Cara, e se esse elevador cai? No mínimo, você tem que ter uma boa relação com quem está do lado. No mínimo, vai que o cara é um traumatologista, é o cara ideal para estar ali contigo. Vocês entendem? Como? Mas a gente só consegue fazer isso se eu realmente valorizo o outro. Se eu não valorizo, eu não olho. E um time tem que ser valorizado, porque é o teu sonho. Ele sonha com você. Ele caminha com você. Então é isso aqui. Eu quero saber se você honra o crachá que você está usando. Se você honra o jaleco que você está usando. Se você é capaz de, quando tem alguém com o mesmo jaleco, falar, eu também sou desse lugar. Isso é um desafio de todo dia. Antes ou depois das férias. Antes ou depois das emoções. Vocês sabem também que a origem da palavra é troca. Então a pergunta básica é sempre assim: o que eu tenho trocado? Qual é a mensagem que eu sou capaz de partilhar? Não é informar. Informação é uma relação vertical. Eu informo e azar o teu que não entendeu. Quem mandou chegar atrasada? É diferente. É diferente de você falar. Importa tanto cada pessoa que eu sou capaz de identificar quem só conseguiu chegar agora. Entende a diferença? Entende a diferença? Mas não é negando. Não é negando. Vamos fazer de conta que ninguém viu? Como ninguém fazer de conta que ninguém viu? Ninguém é cego, ninguém é surdo. Eu vou fazer de conta que não ouvi o telefone? Não, eu ouvi o telefone, por isso eu brinco e falo, eu também já entendi, já fiz isso com o telefone. Vocês entendem? Eu não posso pôr embaixo do tapete. É o contrário, eu tenho que pôr acima do tapete, reconhecendo a importância dessas coisas para que o time continue numa mesma direção. Isso é compreender. Isso é compreensão. É quando eu compreendo. E outra coisa, compreender não é concordar. Olha que bom. Não é ótimo? Eu adorei quando eu descobri isso. Porque você fica mais aberta para ouvir. Você compreende e fala, mas eu continuo achando. Lembra na história dos dois? Que a gente falou, ele quer ir para cá por causa da caverna, ela quer ir para cá, não é isso? Bem, se eu não compreendo, eu não sei nem decidir. Depois que eu compreendo, eu posso até falar, eu voto, né, como está anoitecendo, eu voto na caverna. Ou como o dia ainda é comprido, eu voto na comida, dá tempo. Vocês entendem? Eu não preciso concordar, mas eu preciso compreender. Outra coisa, achei que era bom recordar alguns indicadores de intoxicação organizacional. Vocês gostaram, né? Vocês começaram a dar risada já antes de eu falar deles. Mas dificulta muito fofoca. Fofoca é o tipo da coisa que destrói, porque ela parte do princípio que não causa nada. E ela causa porque a emoção é um movimento de dentro para fora. Quando eu escuto algo, eu reajo de alguma forma a partir do que eu sinto, do que eu entendo que é bom ou não. Então, a fofoca sempre destrói. Fica quieto. Fica quieto.
Ou então se pergunta qual é a fonte. Não entra no automático. Entrar no automático é não estar presente. Quando entra no automático e reage, não diga, e não sei o quê, e aí, como ela não ouviu direito, ela fala o quê? E se repete sem prestar atenção no que está repetindo, você está fazendo fofoca. Mesmo que você fala, não, mas eu ouvi dele, mas você transmitiu. Você transmitiu. Assume a responsabilidade. Assume. E panela, cara. Você jura que a gente não entendeu ainda que nós somos um time? Você jura? Sabe por que que às vezes eu tenho um time discordando do outro? Porque eles não conversaram o suficiente ainda para falar, vamos entrar num acordo. Nos meses de janeiro a junho é assim, de agosto, sei lá, eu quero dizer assim, vamos entrar num acordo. Quanto mais eu me sentir, eu sou isso e não aquilo, eu não toco a mesma sintonia. Isso é um crime. Outra coisa é jogo de poder, né? Quem que manda? Quem que manda? Não é mandar. Quantas vezes eu tive o privilégio de entrar nas unidades e pensar, eles são os meus braços. Eles são minhas mãos. Eles são minhas mãos. E aí você olha com um grau de amorosidade. Porque muitas vezes você tem vontade de estar naquele lugar. É você que quer fazer. Mas também não é assim que ensina, por exemplo. Eu tenho que deixar o outro, porque esse é o papel do outro. Entende? Então, que poder é esse? Do que você está falando? Você ocupa um cargo, só isso. Você ocupa um cargo. Honre-o. Honre-o. Mas você não vai morrer com ele. Então, na verdade, não é ele que importa. Você não vai levar ele junto. Isso é fantasia, é maia. É fantasia. Outra coisa é manipulação, né? É um perigo judiação funcionário novo. Gente que está chegando é uma judiação, porque o pessoal fala, vai lá para você ver, vai lá ver. É que você não sabe como é que era. Vai lá, chega perto para você ver. Terrorismo puro. Maurício, Deus me livre, vocês não... Perigo. Vocês entendem? Vocês entendem? Isso não constrói. Honra a tua sapiência. Para com essa brincadeira. Outra coisa é o pouco reconhecimento. Bom, processo decisório lento, né? Alguém decide. Olha que delícia. Aí eu falo, não fui eu. Eu sinto muito. É porque a gente age assim que as coisas às vezes chegam aonde a gente não quer que chegue. Porque eu não fui capaz de dizer. Só quero dizer que, no meu ponto de vista, pode ser que você esteja errada, mas pelo menos você se colocou. Sabe, isso acontece comigo em processo eleitoral. Eu costumo perder eleições. Já digo de cara que assim, costumo perder eleições. Mas a hora que alguém ganha, eu juro que quero que a pessoa se ilumine. No que depender de mim, eu quero que ela se ilumine, porque vai dar errado para mim também. Vocês entendem? Então, vamos agir, vamos nos posicionar. Outra coisa é o pouco reconhecimento. Eu tenho que falar bem, porque existe um desenvolvimento de sapiência, uma consciência quando as pessoas agem de forma adequada. Reconhece, isso faz bem. Isso faz com que a pessoa esteja cansada e fale, vou mais um pouquinho. Não é assim? Eu estou cansada, mas eu aguento mais um pouco. Por quê? Porque alguém falou, você nem imagina como fez diferença o jeito que você olhou para mim naquela hora que...
Aí você fala, ela não sabe o que eu sou capaz de fazer. Vocês entendem que isso é próprio nosso, do humano. A gente tem que aprender a falar que a pessoa é ótima, que ela se saiu bem, que ela falou de um jeito com aquela família que eu fiquei emocionada. Eu achei uma belezinha, a Carla falou isso, a gente estava comentando que saiu no Fantástico uma reportagem de paliativo. Até falei, eu achei que eu ia morrer sem ver isso, no Fantástico, uma reportagem de paliativo, né? Nem tinha paliativo quando... Enfim, não importa se você achou perfeita, não achou perfeita, se você achou que podia, não importa. O que importa, olha que legal, meu, paliativo é na rede aberta. Estamos falando numa rede aberta. Isso é legal, reconhece isso é bacana. E aí, da próxima vez, faz melhor. Se você não achou que foi, o que eu quero dizer, eu gostei, pessoalmente, mas não importa isso. O que importa é, o fato é, houve uma reportagem de cuidados paliativos num horário nobre, numa rede aberta. Queremos. Não queremos? Queremos. Vocês entendem? Assim, pega no que é legal e faz isso crescer. Faz isso crescer. Outra coisa é desmotivação, né? Ai, falta só 5 anos para eu me aposentar, graças a Deus. Morreu já, né? Eu sinto informar que você já morreu. Porque se você não é capaz de ser feliz, que você vai esperar 5 anos para ser feliz, uau! E se não der certo, já pensou? Lembra quando a gente comentava de muita gente, judiação, aposentou e morreu? Né? Lembra? A gente aposentou e morreu. Como se fala, agora que ia começar a viver. Cara, eu sinto muito pelo infeliz, né? Porque eu espero que ele tenha vivido ao longo da vida. Ao longo da vida. Eu estava comentando com a Karen também aqui baixinho, falei, nossa, quanta história boa de lembrar, quanta história gostosa de lembrar. Isso é vida. Imagina se eu tivesse esperado eu me aposentar para ser feliz, duvido que eu conseguisse. Entende? Por que você está triste, né? Assim, da onde vem esse pessimismo? É você abrir mão da sua divindade, da sua capacidade de fazer diferença. Outra coisa é a baixa presença, que a gente está onde não está, ou não está onde devia estar. E é por isso que às vezes eu vejo as pessoas fazendo de conta que escutam. Aham, 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 uhum, aham. Quer deixar ela nervosa? Faça uma pergunta. Assim, eu não faço, mas eu penso umas artes, sabe? Eu penso, eu sou capaz de pensar e falo, ai, como dá vontade de desvelar. Em alguns momentos você desvela até como processo de ensino e aprendizado. Aí é legal, né? Eu falo essas coisas aqui porque, felizmente, me deram espaço para poder partilhar essas coisas que eu tenho aprendido. Mas treina a presença. É verdade, treina. Você está aqui, toda hora você tem que se perguntar, eu estou aqui? Faz isso, põe em vermelho. Quem está anotando, anota, faz favor, em vermelho e se pergunta mesmo, cria o hábito de vez em quando, ao longo do dia, se pergunta, eu estou aqui? Pergunta para a alma, eu estou aqui? Vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender, vocês vão descobrir que a mente é macaca, né? A mente está em 1000 lugares. Se pergunta, eu estou aqui? Isso é treino de presença. Outra coisa é esse descomprometimento com a realidade. Nós escolhemos a área da saúde. Nós escolhemos a área da saúde. Aceita isso. Nós não escolhemos trabalhar numa loja de vestido de noiva. Também já falei isso muitas vezes para aluno de graduação. Agora não dou mais aula para eles, mas eu perguntava literalmente, você acha que você vai lidar só com gente feliz, é isso? Vai trabalhar numa loja de vestido de noivas, porque quem vai, vai porque quer, mesmo que depois se arrependa muito. Mas quando vai, vai porque quer. Estou mentindo? A área da saúde, não. Paliativo, cara.
Paliativo, no meu sonho de consumo, depois de aparecer ainda na rede aberta, meu próximo desejo é que isso comece a ser ensinado na pré-infância. Sabe? Não é nem na graduação, é na pré-infância. A gente vai ter uma disciplina que vai percorrer a nossa vida chamada vida. Seus desafios e possibilidades. Ó, que demais! Ao longo da vida, já pensou? Você discutir enquanto é criança o que é isso, depois adolescente, depois adulto, não é demais? Se você tivesse discutido a vida toda, o que é isso? Desafios e possibilidades. Nós escolhemos lidar com a terminalidade. Nós escolhemos lidar com pessoas que não estão firmes, enfermas, infirmos, não firme. Nós escolhemos. O desafio é se eu sou capaz de ser bengala para quem precisa. Se eu sou capaz de ser a colher que alimenta para quem precisa. Se eu sou capaz de ser o ouvido para quem precisa ser ouvido. Se eu sou capaz de ser o toque afetivo para quem precisa do abraço. Se eu sou capaz de usar a verdade de forma terapêutica, dosada, no ambiente certo, com as palavras certas, no contexto certo. Esse é o nosso desafio. Porque a verdade da terminalidade dói. Por que dói? Porque a gente ama. Porque quando a gente ama, a gente já sente saudade de tudo que eventualmente não vá mais ter. Por isso, acho que a Cícely foi maravilhosa, morrendo, tomando uísque. Assim, ela curtiu até o final. Foi uma grande mestre. Outra coisa, tem algumas barreiras que distorcem nossas mensagens. Achei que valia a pena relembrar. A gente escuta o que interessa. Começou falando de um assunto que não tem muito a ver com o que você gosta, você já aproveita e cata o celular, não é isso? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Você perdeu a presença. Até porque se você prestar atenção naquilo que eventualmente nem é tanto o que você gosta, você começa a entender por que para o outro, eventualmente, aquilo importa. Entende a diferença? Porque, presta atenção, o legal de discutir essas coisas de comunicação é que a pessoa nunca tem que acreditar em mim. É só prestar atenção. Quando a pessoa não se interessa, é a hora que ela cata o celular. Ela vai dar uma atualizada. Deixa eu ver as mensagens que já estão aqui. Ué, não era urgente até 1 segundo atrás. Por que nesse momento virou urgência? Isso eu ouvi seletivamente. Outra coisa é avaliar a fonte, né? O outro importa mesmo? É ele que está falando. É ele que está falando. Não aguento mais ouvir ele. Não estou ouvindo. Eu nem dou a chance, na verdade, do outro mostrar o que ele tem aprendido. Atualizar o jeito dele. Tem que ter espaço para todos na equipe. Tem que ter espaço para todos na equipe. Porque todos têm a sua visão daquela questão que é central. É a mesma coisa que numa orquestra você vai desvalorizar o cara que dá uma vez. Não tem o prato? Não tem o prato? Tem algumas sinfonias que é um barato. Tem uma vez que o prato entra. Tira aquele cara. Perdeu a música. Inacreditável. O cara entra uma vez e dá aquele estrondo. Você fala, uau, é um auge de alguma coisa, né? O prato sempre mostra o auge. Você pode tirar. Você não pode tirar. Então, todos merecem ser ouvidos.
Outra coisa é a gente compreender, não vou ficar, mas as percepções são diferentes e eu tenho que lembrar que eu aceito, tem que aceitar, isso é a vida. O DNA é único, põe isso na cabeça, o DNA é único, portanto a percepção é única. É o jeitinho de ver da pessoa, pode ser parecido, mas igual não é. Igual não é. Na hora de colocar o açúcar, um põe e não põe, entendeu? É o jeito único de cada um. Outra coisa é a clareza de qual é a intenção. Nós estamos juntos em alguma coisa. O que é isso? O que é isso que nos une? Eu não posso esquecer. Eu não preciso ter o mesmo time de futebol, eu não preciso ter a mesma religião, eu não preciso ter. Não preciso. Qual é a nossa intenção agora? É a mesma coisa que eu mudar de assunto, eu não posso. Eu aceitei de bom grado o convite que me foi feito para poder partilhar com vocês algumas reflexões do que eu tenho pensado, que é o aprendizado de estar junto em equipe. Não posso sair desse tema. É essa a nossa intenção na reflexão. Vocês vieram aqui sabendo que era disso que eu estava conversando, não é isso? Outra coisa é ignorar o não verbal. Põe na cabeça, vocês não são transparentes, nós não somos transparentes. A postura indica. Você entende? Assim, eu vou dar um exemplo, tenta não se mexer um pouquinho. Olhem para ela. Olhem para ela. Olha para ela. Isso é uma postura de interesse, tá vendo? Isso é interesse. Ela está inclinada para frente, ela juntou o fazer com o pensar, queixo com a mão. Ela não para de fazer isso aqui para mim. Você acredita? Eu vou para lá, ela olha para cá. Eu vou para cá, ela olha para cá. E ela está na última fileira, não é fundão, hein? Não é fundão. O que eu quero dizer é não ignore o não verbal. Vai atrás. O que isso significa? Vai atrás. É isso que faz com que todo mundo cresça em consciência. Quando eu trago o não verbal para a consciência, eu amplio a consciência. Guarda isso, isso é uma força que você tem. E outra coisa é barulho, né? A gente é super barulhento em hospital, vamos falar a verdade, né? A gente grita, pergunta se a Terezinha quer Coca-Cola também, no tom de voz, quer Coca, Tê? Não é isso? No corredor, não é isso? Já que não vai dar tempo de falar com a Karina, oi, Karina, tudo bom? Cara, não, vamos reduzir, vai, vamos combinar. Vamos combinar. São muitos os barulhos. Muitos os barulhos. A gente pode usar mais cuidado num ambiente com muita gente, não firme, onde dor se incomoda com ruídos. A dor não gosta de barulho. Não é isso? Então sejamos terapêuticos. Desafiador é assim. E pena que não dá tempo, mas todas as imagens têm razão de estar aí. Depois pega, nem que seja, porque ficou escuro, eu sinto muito. De coração, nunca mais vou usar isso. Vocês vão usar, mas depois eu não vou usar. Mas eu tenho esperança que no computador não ficou assim. No computador ficou legal, então vocês podem usar. As imagens nenhuma é sem intenção. Essa é uma imagem hiper conhecida, hiper, mas continua sendo verdadeira. No fundo, sou eu comigo. É como eu me vejo. Né? E lide com o ego. Cada um lide com o próprio ego. Não é assim? Então, a base da comunicação, acho que adequada em equipe, é principalmente a compreensão, não concordância. Nós vamos perder a eleição. O que eu quero dizer assim, tem uma hora que as decisões vão ser vou por aqui ou vou por ali, e como eu faço parte do time, eu vou, seja para lá ou seja para cá, porque eu sou o time. Entende isso? Isso é ir além do meu ego, do que eu tenho certeza que sou só eu que sei alguma coisa. Não, não é, cara, você faz parte. Então, é essa aceitação que muda o nosso jeito de estar junto.
que muda a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso jeito de olhar as pessoas. Outra coisa lembra que existem idiomas da conversa, tem um idioma que é número, tem gente que lida melhor com números. Vocês viram a apresentação do Ricardo? Foi necessária falar de números para exatamente eu pontuar quantidade e qualidade de algumas questões no ensino das graduações. É necessário, então não estou desvalorizando, mas é uma linguagem. Um outro aspecto da linguagem é o técnico, em que é necessário, muitas vezes, eu saber falar tecnicamente adequadamente para que o outro não compreenda errado. Eu vejo isso, por exemplo, terapia intensiva é um rolo, porque a pessoa fala, não, o pulmão dele melhorou. E a tradução é, ele melhorou. Ele melhorou, ele não melhorou. O pulmão dele. Vocês entendem? Assim, então, eu tenho que ser bastante precisa e clara nas questões técnicas, senão eu passo, sim, uma informação, não conscientemente, mas incorreta, e eu não posso lembrar que a questão emocional ela está presente em qualquer relacionamento. E é ela que pontua a nossa compreensão dessas questões. Tudo bem até aqui? Estou terminando. Então, o desafio é a gente estar conscientemente presente, é estar presente, sabendo onde você está. Pergunta mesmo, onde eu estou? Se for para guardar só uma coisa da nossa conversa hoje, guarda isso. Ao longo do dia, se pergunte várias vezes, onde eu estou? Vamos combinar? Se um dia vocês me convidarem para voltar de novo aqui no HU, eu vou perguntar para vocês, vamos combinar? Se vocês se fizeram essa pergunta, onde eu estou? Ajuda você tá. Ajuda você tá. O que foi, Maurício? Eu falei que aqui é agora. Outra coisa é assim, nós não somos neutros, tá? A neutralidade pode ter um custo muito caro. Eu não posso fazer de conta que eu não vejo o que eu vejo, que eu não escuto o que eu escuto. E eu posso, e no meu ponto de vista, devo me posicionar com relação às coisas. Se eu vi, eu vi. Se eu não vi, eu não vi. Se eu escutei, eu escutei. É a mesma coisa, juro por Deus. Eu estou vendo que vocês estão interessados. Com a minha alma eu estou falando, me ajuda, por isso eu estou passando a dica de que eu me pergunto mesmo, onde eu estou? Quando eu faço essa pergunta, é como se eu fizesse assim e me alinhasse. Estou dando uma dica. Estou dando uma dica. Vê se é útil. Testa. Testa. A orquestra, que é isso, somos um time, mas a gente tem que saber o que está tocando, senão vira competição, e perdemos todos, porque o nosso objetivo é único. A gente quer ser o nosso melhor a favor da saúde, da qualidade de vida até o final. A gente quer que as pessoas vivam até o final. A gente quer que elas vivam, não só depois que se aposentarem. Brincadeira, cara. Não, a gente quer que viva todo dia. O que importa na comunicação é exatamente essa clareza da intenção. Vocês estão vendo que eu estou brincando bastante com imagem de informática, porque as telas têm nos ajudado muito e têm sido também desafiadoras para nós. Hein? Vocês sabem, existem livros muito interessantes sobre essas reflexões. Um deles, Não Ganho 10%, se chama Fábrica de Cretinos Digitais. Não é legal? Pesquisa. Eu não vou citar nunca para vocês, eu espero, livros que não tenham boas referências. Então, nós estamos falando de pesquisa. Eu preciso ter clareza de intenção, guarda isso, senão eu não sei estar presente. Outra coisa é, eu posso não mudar o outro, mas eu posso ter clareza da mensagem que eu estou passando. Eu posso realmente fazer o meu melhor para ser nítido, para descrever comportamento, não fazer julgamento, mas descrever fatos, para falar de questões que sejam técnicas, que são específicas, e não usar palavras tipo só podia ser ele,
Né? Assim, isso tem a cara dela, ou seja, eu dou uma generalizada que eu perco toda a razão, porque ninguém é assim o tempo inteiro de nada. Então, cuidado, a gente pode sim dar feedbacks descritivos, dizendo, quando você não fala para mim antecipadamente, eu fico em dúvida se eu fui claro ou não. Eu estou falando porque ela é muito lindinha, ela fica toda hora dando feedback positivo. Mas se ela não faz, eu não sei. É isso que eu quero dizer. Vocês entendem? Quando alguém tem cara de paisagem, fica com aquela cara tipo, não sei nem se eu estou presente ou não, eu posso torcer, vibrar muito para estar sendo útil. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu posso me aproximar da pessoa. Vocês entendem? Mas eu posso fazer a minha parte, a do outro e a do outro. Lembra que eu posso enviar mensagens de canais diferentes. Você percebeu que ela teve dificuldade de compreender? Escreve, cara. Teve dificuldade de escrever? Vai junto, vai presencialmente. Na primeira vez, explica presencial. Na segunda, você manda o recadinho de WhatsApp. O que eu quero dizer é que, assim, a gente não pode se esconder atrás do protocolo e dizer, pelo protocolo, assim é suficiente. Não é. Protocolo é guia. Só. Às vezes você sai fora do protocolo. Ser humano. E outra coisa, o meu limite é o outro. Eu tenho que ser sensível ao outro. O outro é que coloca qual é o limite das histórias. Porque a interação é isso, é troca. E outra coisa a gente pode repetir. Na verdade, comunicação para mim é um tema que todo dia me desafia. Porque se eu não estiver bem hoje, que bom que eu fui até ontem, mas é hoje, né? É hoje a minha vida. Vocês sabem disso. Outra coisa que ajuda é a gente trabalhar com essa consciência de trabalhar com não para, de evitar a interrupção quando o outro ainda está falando. Eu posso sinalizar que eu quero a palavra, eu posso sinalizar, eu posso mostrar para o outro que eu quero, mas não interrompe no meio raciocínio, não interrompe. Outra coisa, saúde. Detectar a ideia central, eu tenho que validar se eu compreendi o que o outro está dizendo. Em cuidado paliativo, os temas são muito complexos. Eu preciso ter clareza do que é valor para o outro, do que é expectativa para o outro, do que é limite para o outro, do que é sim e do que é não para o outro. Não é todo mundo que fez o testamento, hein? Não é todo mundo que fez declaração de vontade antes. Então, eu preciso ser capaz de pontuar essas questões e ficar quieta, né? E olha, pelo amor de Deus, olha, tem que olhar. As pessoas precisam sentir o olhar. A menor distância de 2 pontos é uma intenção, é isso, assim, eu me aproximo melhor a hora que eu tenho clareza do porquê eu estou com as pessoas. Acho que um dos aspectos, esse livro é lindo, ele chama Curar, Curar-se, vou me permitir ler. Eles dizem que um dos aspectos mais importantes da cura é a percepção de que a partir do momento em que não podemos mais ser atacados, não precisamos mais de defesa. Quem tirou foto, tira dessa também e põe no banheiro para olhar logo cedo, tá? Logo cedo, porque aí você não vai levar para o lado pessoal. Porque aí você não vai levar para o lado pessoal, você vai falar, coitado como ele está hoje. Você entende? Você não tem como ser atacada, você está em íntegra. Então, o que eu desejo para vocês é integridade, vida longa, integridade e clareza de propósito do porquê os times são fundamentais. Porque é assim que a gente ancora o próprio sonho. Combinado? Muito obrigada pela atenção de vocês.